Olá, queridos amigos, paz e graça de Jesus possa alcançar no teu coração nesse momento. Estamos aqui para mais um estudo da Bíblia e hoje vamos estudar sobre os levitas, exatamente, os levitas, os trabalhadores na obra de Deus. Antes de nós abrirmos a Bíblia para falarmos desse assunto, eu gostaria de deixar algo bem claro para você que é inscrito desse canal e para você também que não é um inscrito desse canal, mas que tem acompanhado esses estudos. O nosso objetivo aqui não é dizer para você que você não tem que devolver o dízimo ou que o dízimo não é de Deus e não é santo. Isso não é o nosso objetivo aqui. Pelo contrário, em todo momento eu demonstrei aqui a importância do dízimo, que nós temos que devolver como ato de gratidão, em reconhecimento de Deus como dono de tudo, criador de tudo. Nós fomos constituídos aqui para cuidarmos das coisas do nosso Senhor, como mordomos fiéis. Só que eu quero trabalhar com você e no decorrer desse estudo vamos estudar sobre muitas coisas, sobre a importância de devolvermos, de fazermos a nossa parte, né? E eu quero trabalhar com você para que você entenda como era usado o dízimo no Antigo Testamento, como ele passou a ser usado no Novo Testamento, porque as práticas dos dízimos que era usado no Antigo Testamento, as práticas permaneceram a partir do Novo Testamento, e como ele deve ser usado hoje. E esse estudo é algo para abrir a tua mente, para ajudar você a entender melhor o assunto e para você que é líder de uma igreja também consertar. Se você estiver errando, falhando em usar as coisas do nosso Deus, do nosso Senhor, é algo para te ajudar também. A mensagem, irmãos, de advertência, ela precisa chegar, porque um dia Deus há de cobrar de cada um de nós. Ele cobrará de mim se eu não fizer a minha parte em devolver o dízimo. Ele cobrará daqueles que ele confiou para administrar as suas coisas e estão usando de maneira errada, vai ser cobrado. Então essa mensagem ela é importante para chegar até você também. Não só você membro de igreja, não sendo membro de igreja, e você também líder de igreja, a mensagem tem que chegar até você. Estamos aqui, irmãos, para pregar a verdade. E a verdade, ela só é aceita aquele que crê. Se você crê na verdade, você vai aceitar por meio da fé. Agora, se você for um ignorante e não reconhecer isso, você não vai aceitar. Porque em todo momento, o que eu tenho falado aqui é Bíblia. Bíblia, somente Bíblia. Então, quando você negar algo, você não está negando nada de mim. Nada, você não está rejeitando a mim, você está rejeitando a palavra. Eu não falo nada de mim, eu apresento o que Jesus falou. Né, como nosso dilema aqui, né? O assim diz o Senhor. Então é importante que você entenda isso, que esse é o nosso objetivo aqui, né? E que você continue devolvendo seus dízimos, continue sendo fiel a Deus, não deixe de devolver, porque o tema do dízimo é importante para a vida do cristão. E eu quero destacar com você muitas coisas aqui relacionadas a esse assunto. Nós temos muitas coisas para aprender. Isso aqui é apenas o começo. Então acompanhe, se inscreva. Se você quer descobrir, então se inscreva, seja um inscrito, para que você acompanhe aí todo o nosso trabalho. Convido você então, pegue sua Bíblia aí, pegue a palavra de Deus e eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo mais uma vez. Senhor Deus, estamos prontos para mais um estudo da Tua Palavra. Queremos mais uma vez entender a Tua mensagem, a única mensagem verdadeira, a mensagem que liberta, transforma. Nos ajude, Senhor, a entender mais esse assunto e que Teu Santo Espírito venha trabalhar em nossas mentes e em nosso coração. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que nós precisamos entender, qual é o destino dos dízimos? Então vamos lá. Então vamos ver na Bíblia, lá no Antigo Testamento, no povo de Israel, qual era o destino dos dízimos lá. Deuteronômio capítulo 26, versículo 12, lá nós lemos assim: quando acabares de separar todos os dízimos da tua missa no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Olha que interessante. No terceiro ano,
havia um dízimo que era devolvido para os pobres, para a ajuda dos necessitados. Já podemos começar trabalhando aqui. Isso é algo que não acontece hoje, pelo menos em uma boa parte das igrejas. Acontece hoje. Aqui diz que havia um dízimo que de 3 anos era separado para atender as necessidades daqueles que eram menos favorecidos. Isso não é o que acontece hoje. Então já podemos tirar aqui um ponto interessante, tá certo? Então, além do que sempre se entregava aos levitas, Deus não se esqueceu dos menos afortunados. E seu povo não deveria tampouco se esquecer disso. Então, havia um dízimo que era diretamente designado para os levitas, mas Deus nunca havia se esquecido daqueles que precisavam de ajuda, dos necessitados, dos pobres. Então, aqui temos algo a aprender sobre os dízimos. Então, uma parte do dízimo, lá no antigo Israel, era usado também para os levitas, né? Os estrangeiros que não possuíam terras e os órfãos e as viúvas também. Eles mereciam consideração especial. Eles mereciam. Então, além dos levitas que cuidavam do templo, que cuidavam da manutenção do tabernáculo, do templo, do santuário, Deus também separava recursos para ajudar os necessitados, para ajudar daqueles que precisavam, como está lá em Deuteronômio 16, versículo 11. Então percebe, irmãos, que isso não acontece hoje. Muitas das vezes, algumas igrejas, para atender a necessidade de algum irmão, até mesmo de algum irmão da igreja, que passa por alguma necessidade, muitas vezes os irmãos têm que tirar do seu bolso. Tem que tirar além do dízimo que já devolve. Deixa eu te falar uma coisa. Isso não significa que você não pode também tirar do que é seu para ajudar as pessoas. Você tem a própria igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, que pegava ali também das ofertas para atender o templo. A Bíblia mostra claramente que os discípulos também, eles vendiam suas terras, eles davam aquilo que eles tinham para atender a necessidade das pessoas. Isso não é errado você fazer isso. Mas a Bíblia tem a nos ensinar de que também através dos dízimos era também designado para atender a necessidade das pessoas. Ó, havia o primeiro dízimo, que era o quê? Dedicado à manutenção dos sacerdotes e os levitas, né? Então o dízimo também era direcionado para eles. Havia uma partição, uma separação. E o segundo dízimo era destinado a uma festa sagrada, familiar, perante o Senhor, ou para abastecer a mesa dos órfãos, pobres e estrangeiros. Então os levitas podiam participar de todas essas festas. As provisões existentes para os necessitados em Israel encorajava a prática, irmãos, da verdadeira religião. Então, havia esse exemplo maravilhoso, que o dízimo que também era dado para atender os que cuidavam do templo, também você tinha um dízimo que atendia as necessidades das pessoas. E também para as festas religiosas que aconteciam no meio do povo de Israel. Olha só que interessante. Em outras palavras, então a igreja ela deveria ter um segundo caixa, um dízimo que fosse usado para atender as necessidades da igreja, das pessoas que precisam, tá certo? E você pode fazer tudo isso. Tudo isso você consegue fazer se os dízimos e as ofertas permanecerem na igreja. Você consegue fazer. Sobra ainda dinheiro. E sabe por que, às vezes, irmãos, muitas pessoas não devolvem o dízimo e as ofertas? Porque você, infelizmente, você tem pessoas na igreja que não são dizimistas. Outras são dizimistas, mas não são ofertantes. Mas por quê? Porque as pessoas carregam essa dúvida, essa imagem ruim que a igreja apresenta para elas. Agora, se elas vissem algo diferente, algo verdadeiro nesta igreja, isso motivaria até mais as pessoas a serem ofertantes da igreja.
levariam as pessoas a serem mais fiéis a Deus. Eu não estou aqui dizendo para você que isso é desculpa para fazer isso, porque você tem que ser fiel a Deus independente do que você vê de errado. Em primeiro lugar é Deus. As primícias. Em primeiro lugar é Deus. Deus está em primeiro, não é o homem, não é a igreja em si, mas é Deus. Então a nossa preocupação é com Deus. Mas há essa dificuldade de algumas pessoas muitas vezes serem fiéis. E quando você abre a sua Bíblia aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, aí as pessoas às vezes falam assim: mas a minha igreja é a igreja do Senhor, é a igreja de Deus, é a igreja que isso, que aquilo, mas nós falamos aqui da devolução dos dízimos, né, como era usado lá no antigo Israel, e a gente vê aqui que o dízimo era usado também para atender às necessidades das pessoas. Olha só o que a Bíblia diz em Tiago, que eu acho bastante interessante, que nós já que falamos aqui dos órfãos e das viúvas, Tiago capítulo 1, versículo 27, olha o que diz a palavra de Deus. 27, diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a verdadeira igreja. Esta é a igreja pura, que ajuda os órfãos e as viúvas. Então, ou seja, percebe que a prática que era feita no Antigo Testamento, Tiago, vai falar novamente aqui no Novo Testamento sobre a continuidade, ou seja, a importância ainda da igreja de Deus atender a necessidade dessas pessoas. Deus nunca se esqueceu de sustentar aqueles que cuidavam das suas coisas, mas Deus também tinha um grande amor por aqueles que precisavam ser ajudados, que eram os necessitados, os órfãos e viúvas, e do recurso dos dízimos, que era um dízimo que era separado, atendia a necessidade dessas pessoas. E que hoje, raramente você vai ver uma igreja que faça isso. Então a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, né, e as viúvas nas suas tribulações. E aí? A sua igreja tem feito isso? A sua igreja tem usado os recursos que Deus confiou a ela para ajudar as pessoas? Para atender a necessidade das pessoas? Tem feito isso? Essa é a grande pergunta. Agora eu te pergunto, o que eu estou falando aqui está fora da Bíblia? Não, irmãos, está dentro da Bíblia. O que acontece é que as pessoas que não querem seguir a Bíblia. Essa é a diferença do que está na Bíblia e a pessoa seguir o que está na Bíblia. Aí muda totalmente. Nós falamos aqui, apareceu a palavra levita, que é outro personagem que também recebia dos dízimos. E a gente pode abrir nossa Bíblia aqui no livro de Números. Você pode abrir sua Bíblia aí. Números, no capítulo 18. Números 18. Fala também dos levitas. A gente vai entender quem eram os levitas. O que os levitas faziam. Por que os levitas passaram então a receber dos dízimos? Olha o versículo 21. Diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Deus deixa bem claro por que os levitas passaram a receber dos dízimos. Os levitas não receberam uma porção de terra como herança, como as outras tribos de Israel, porque próprio Deus era a sua herança. Só que em vez de terras, eles foram designados para o serviço do tabernáculo, que mais tarde passou a ser o templo, e, portanto, sustentados pelos dízimos e ofertas do restante das tribos. Então, das outras tribos que receberam herança e terras, eles passariam através dos dízimos dessas tribos em
Claro que os dízimos ali tem a ver com adoração a Deus, mas que também seria usado para a manutenção dos levitas, porque eles cuidavam do templo do Senhor. Então, por eles não receberem terra, herança, eles passaram a sobreviver dos dízimos e das ofertas. Porém, eles começaram então não receber só dos dízimos e das ofertas sem fazer nada. Pelo contrário, eles passaram a ser contribuintes na obra de Deus, em cuidar do tabernáculo, que mais tarde, templo. Então, embora não tivessem uma porção contínua de terra, os levitas receberam 48 cidades espalhadas por todo o território israelita, com suas áreas de pastagens, né, circundantes como moradia e locais para suas atividades. Essas cidades não eram consideradas como de terra no sentido tradicional, mas sim como locais de moradia designados para o serviço no tabernáculo e templo. Templo integral. Era assim que funcionava no trabalho dos levitas. Quando a gente fala em tempo integral, nós já sabemos o que é. Geralmente se refere a um regime de trabalho ou estudo em que a pessoa dedica a maior parte de seu tempo disponível, seja para o trabalho ou para as atividades escolares. Então, a maior parte do tempo, os levitas passavam ali trabalhando em função do templo do Senhor, em trabalhando na manutenção da igreja. Então, os levitas tinham várias funções. Além de simples sacerdócio, eles eram responsáveis pela manutenção do tabernáculo, do templo, pelo cuidado com os utensílios sagrados. Os levitas tinham uma idade para começar no ministério e também para terminar. Porque quando você pega lá Números 8, versos 24 a 26, vai falar aí que os levitas começavam entre os 25 anos até 50 anos. Dali eles já, como dizer assim, se aposentavam. Então você tinha os levitas que tinham uma idade para começar o seu ministério e também uma idade para terminar. Então os deveres dos levitas, de acordo com 1 Crônicas 23, do 1 a 32, né, já começa ali no reinado de Davi, vai falar todas as funções ali dos levitas e o que eles faziam no templo. Esdras 3, versos 10 a 11, menciona ali a participação dos levitas no culto e no louvor após a reconstrução do templo. Então percebe que os levitas tinham um papel muito importante no funcionamento do templo, né? Então, música, louvor, né? Havia os porteiros, os guardiões, e também eles ensinavam a lei de Deus ao povo. Os levitas também ensinavam a lei de Deus ao povo. Havia os porteiros, os músicos, tinham os sacerdotes. Então, ou seja, todas as funções que você podia imaginar tinha os levitas. E tudo era para manutenção e também tínhamos ali o transporte do tabernáculo e templo. Montavam, desmontavam, carregavam e protegiam o tabernáculo e posteriormente o templo. Cuidavam dos objetos sagrados dos utensílios, cuidavam da limpeza e arrumação e dos animais que eram sacrificados, eram responsáveis pela segurança do templo, abrindo e fechando os seus portões. Eles eram responsáveis do louvor, da adoração, da música, né? Eles tocavam instrumentos e também eles ensinavam a lei de Deus para o povo, instruindo, né? E eles atuavam como juízes também e conselheiros para o povo de Deus. Então percebe que a função dos levitas era uma função completa. E todos eles trabalhavam unânimes em prol da obra e da manutenção do templo.
do santuário. A partir daí, você pode perceber que os dízimos passou a ser designado aos levitas. Então você tinha um dízimo que era para os levitas, porque eles cuidavam do templo, e você tinha um dízimo que era separado de 3 anos, de 3 em 3 anos, para o sustento ali daqueles que passavam por necessidades, que eram os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, para cuidar dessas pessoas. Então, queridos, a grande pergunta é: aqui você tinha levitas para todo tipo de funções. A maioria dessas funções, muitas vezes, ela acompanha a igreja hoje. Os levitas trabalhavam o tempo todo. O tempo todo. Tempo integral. Eu pergunto, o seu líder que recebe, que é pago dos dízimos, ou talvez também das ofertas, quantas vezes ele trabalha por dia? Nós vamos falar aqui sobre os 2 tipos de trabalhos que Deus constituiu. Porque você tem o trabalho interno. O que é o trabalho interno? É isso que os levitas faziam. Era o cuidado do templo, do tabernáculo. Mas você vai ter também o trabalho externo. Qual é o trabalho externo? É onde você tinha os missionários, os pregadores que pregavam o evangelho. Esses pregadores, nós vamos falar isso lá no texto de Paulo, que ele usa muito essa expressão, que é aquele que prega o evangelho, que viva, né, da pregação do evangelho. A gente tem a ideia de que, tipo assim, pregar o evangelho quer dizer, então vamos pregar na igreja? É isso? Não. Paulo estava falando dos missionários, dos evangelistas que pregavam o evangelho. E falou daqueles que cuidavam do templo, que do templo tirava o seu sustento. Então, Paulo fala de 2 tipos de trabalho. Aqueles que cuidavam da parte interna do templo e aqueles que anunciavam o evangelho. Porque os próprios discípulos, eles eram pregadores e eles eram sustentados pelos dízimos e as ofertas. Paulo, que foi um dos discípulos que recusou. Ele, por vontade própria, não quis receber dos dízimos nem das ofertas. Voluntariamente ele fazia o trabalho. E eles não eram sacerdotes, mas eram evangelistas que eram dignos de receber pelo trabalho. E eu pergunto, o seu líder, o seu pastor, ele evangeliza? Ele é o obreiro da igreja? E você? Trabalha mais do que ele, sim ou não? Se nós formos olhar na loja, você que é líder, que é um bispo, um presbítero, um ancião da igreja, se nós colocarmos na pauta, você trabalha mais do que ele. É interessante, eu vejo hoje as coisas um pouco numa forma invertida. Aquele que não ganha trabalha mais do que aquele que ganha, que ganha e não trabalha. O que não ganha trabalha mais do que aquele que ganha. Olha só, as coisas estão invertidas. Aí as pessoas chegam assim, não, mas irmão, a pessoa tem que trabalhar por amor. Para com isso, irmão. Para de ficar dando desculpa que você tem que trabalhar por amor. Quer dizer que você, que é o que mais trabalha, tem que trabalhar por amor. E aquele que ganha, que recebe para trabalhar, é o que menos trabalha. E esse não pode trabalhar por amor não, né? Esse tem que ganhar. E você que é o que mais trabalha, que pega o pepino da igreja, que abre a igreja, que fecha a igreja, que organiza o culto, é o que tem que trabalhar por amor. Então, gente, a gente tem que parar de ficar dando essas desculpas esfarrapadas para a gente entender a realidade dos fatos que não está sendo feita, que não está sendo usada da maneira correta. Aí as pessoas têm raiva de mim, não gostam de mim, porque acham que o que eu estou falando é palhaçada, é doideira. Gente, acorda, irmão. Acorda, irmã. Você vai continuar dormindo se a verdade está aqui diante dos nossos olhos? Então, queridos, os levitas eram os caras que cuidavam do templo. E a sua maior parte era cuidando das coisas do seu Senhor. Você tinha os porteiros, você tinha os músicos que cuidavam do louvor do templo, os sacerdotes, aqueles que cuidavam dos utensílios do templo, dos móveis, eram que cuidavam em montar e desmontar. Então, ou seja, eles trabalhavam e eles passaram a receber. Por quê?
porque eles cuidavam verdadeiramente do templo, da igreja. Queridos, esse é o primeiro passo onde nós estamos falando aqui sobre os levitas. E agora nós vamos chegar no Novo Testamento. No próximo estudo, finalmente, vamos entrar no Novo Testamento. E como que agora o Novo Testamento começa a ser usado esse dízimo? Será que mudou? Ou será que continua as mesmas práticas? Será que os levitas continuaram no Novo Testamento a receber os dízimos e ofertas? Como que Paulo trabalhou com essa dinâmica? Como que nós vamos compreender o Novo Testamento? Como que a gente vai entender o Novo Testamento? De que realmente o dízimo começou a ser usado de uma maneira, ou seja, da mesma maneira que era usado no Antigo Testamento. Nós vamos ver no Novo Testamento que o ritmo não mudou, permaneceu o mesmo. E aí a gente vai entender agora no Novo Testamento como que funcionou o projeto dos dízimos e das ofertas. Há aqueles que alegam de que no Novo Testamento não se fala do dízimo, não se prega do dízimo, mas eu vou mostrar para você na Bíblia que sim, fala do dízimo. E eu vou mostrar para você, dentro da Bíblia, em todo momento, vários textos onde Deus vai falar sobre o dízimo. Querido, que Deus abençoe você e que você possa compreender essa mensagem, que você possa compreender esse estudo. O que eu falei para você está aqui, irmãos, na Bíblia, está na palavra de Deus. Você não é obrigado a seguir, você não é obrigado a aceitar o que você acabou de estudar. Você é quem faz a sua escolha. Eu não vou deixar de apresentar essa verdade, porque essa verdade é uma verdade que não pode ser negada. Porque Jesus falou que aquele que me negar perante aos homens, eu o negarei diante do Pai. Eu estou aqui, irmãos, como um atalaia para anunciar a verdade. Você também pode. Deus também chamou você para fazer isso, para falar dessa verdade. Essa verdade pelo qual o mundo tem ocultado. Essa verdade pelo qual o mundo tem distorcido. Essa verdade pelo qual o mundo tem pisado. Você também foi escolhido para fazer isso. Você quer? Você quer defender essa verdade? Então compartilhe esses vídeos, irmãos. Compartilhe. Seja um inscrito. Leve essa mensagem para outros, para que eles possam conhecer essa verdade. Para que eles venham conhecer essa verdade absoluta. Essa verdade que é única. A única. Não existe outra. É a única. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado por esta pequena mensagem, esse pequeno estudo que tivemos aqui. Mas eu tenho certeza que para alguns esse estudo foi bastante significativo. Mas eu sei que para outros talvez não foi. Eu entendo. O Senhor veio pelos seus e a tua palavra diz que muitos também o rejeitaram. Essa é a verdade. Nem todos aceitaram a palavra. Sempre será a minoria. Mas eu estou feliz com uma coisa, que a tua mensagem está sendo alcançada. De pouquinho a pouquinho ela está sendo levada. E é isso que importa. Porque o mundo precisa conhecer essa verdade. O mundo precisa saber dessa advertência. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Por essa pessoa que estudou a tua palavra comigo. Por essa pessoa que ela tem compreendido essa mensagem. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.